O ministro Alexandre de Moraes entregou nesta terça-feira o inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de se dar um golpe de Estado no Brasil. Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A PF delimitou a atuação da organização criminosa em 6 núcleos. Mas quem explica direitinho essa história e como funcionavam esses núcleos é o nosso querido Wilson Lima. Tá certo. Deixa eu só fazer uma retificação, gente. Eu acabei confundindo o nome do presidente da FPA, tá? É Bruno Lupion, não é Pedro, tá bom? Só para a gente ratificar, deixar a informação correta. Ô, meu caro Zé Inácio, sobre a questão do relatório, o fato é o seguinte, o fato é que a PF delimitou esse núcleo de atuação em 6 núcleos, só para a gente deixar isso muito claro. O primeiro núcleo aqui, só para a gente organizar, núcleo de atuação, desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Desse núcleo fazem parte personagens como Mauro Cid, Anderson Torres, Ângelo Denicoli, Fernando Cerimedo e por aí vai, Sérgio Ricardo e o Técio Arnoux, né? O núcleo número 2, o responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Esse núcleo, Inácio, ele ficou responsável ali por incitar os militares, né, por criar um movimento, de fato, um movimento golpista dentro dos quartéis. Desse núcleo fazem parte Braga Neto, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Correia Neto e Mauro César Barbosa Cid. Temos o terceiro núcleo, que é o núcleo jurídico. Por que o núcleo jurídico? É o núcleo que ficou responsável pela formatação da chamada, né, daquela ementa, né, da minuta do golpe. Esse núcleo é formado pelo Felipe Martins, pelo Anderson Torres, a Mauri Saad, os dois, né, responsáveis por isso, José Eduardo de Oliveira e Silva e o próprio Mauro Cid. Núcleo 4, o operacional de apoio às ações golpistas. Desse núcleo aqui, ó, a partir da coordenação e interlocução com o então ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, esse núcleo aqui atuou em reuniões para planejar e executar medidas no sentido de manter as manifestações em frente aos quartéis. Desse núcleo fazem parte alguns personagens, como Sérgio Cavalieri, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Alex Rodrigues. Núcleo 5, o de inteligência paralela, que é aquele núcleo que ficou responsável por levantar informações de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro e divulgá-los na internet. Augusto Heleno, Marcelo Câmara e Mauro Cid. E o 6º núcleo de oficiais de alta patente com influência de apoio a outros núcleos. Esse núcleo aqui foi utilizado pela alta patente para justamente criar um endosso ali nas Forças Armadas. Entre os integrantes, Walter Braga Neto, Almir Garnier Santos, Mário Fernandes, Estevam Teófilo, Laércio Vigílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi, inclusive, ex-ministro da Defesa. Ô, meu caro Zé Inácio, eu estou olhando aqui que o nosso tempo está um pouquinho apertado para a gente esmiuçar. Eu acho que a gente pode já esmiuçar esses núcleos e alguns desses personagens no início do próximo bloco. Maravilha. Tem até algumas perguntas que eu quero fazer para você em relação... antes da gente esmiuçar, como você mesmo disse no próximo bloco, onde a gente também vai falar das repercussões junto ao Congresso, eu queria saber rapidamente quão robustas são os indícios, as provas que foram apresentados agora que o processo está aberto, né? Todo mundo pode consultá-lo. Você sentiu firmeza de que realmente há o, entre aspas, batom na cueca, ou ainda é algo circunstancial em busca de uma prova contundente mais à frente? Então, Inácio, nós já falávamos aqui no meio-dia, faltou o batom na cueca. O que eu posso falar desse inquérito? Eu li as 884 páginas. E a conclusão que eu trago para você aqui no meio-dia é que você tem, de fato, um conjunto probatório robusto ali da ala militar, mais aloprada, digamos assim, para baixo. De Mauro Cid para baixo, você tem um conjunto probatório, que você tem mensagens, tem informações de geolocalizador. O problema é quando você parte daqui para cima. Tem elementos de prova? Tem. Mas me parece que esses elementos são relativamente frágeis diante de outros inquéritos. Eu vou dar um exemplo muito simples.
Eu vou dar um exemplo muito simples e, assim, se puder dividir a tela no momento em que estiver pronto para fechar. O que acontece, meu caro Inácio? Por exemplo, no caso do triplex do Lula, você tinha a delação do Léo Pinheiro comprometendo o Lula e você tinha a foto do Lula visitando o triplex. No caso da ação, faltou no inquérito da PF, por exemplo, o detalhamento dos depoimentos dos militares das Forças Armadas que não quiseram aderir ao golpe, como, por exemplo, o general Freire Gomes. Então, esse tipo de detalhe faz com que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja um personagem ali que esteja em todos os núcleos, mas que faltou, de fato, o camarada tramou, orquestrou, fez de tudo. Outra crítica que tem sido feita a esse relatório é que ele traça um filme que vem de 2019 até 2022. Faz, de fato, algum sentido. Só que aí que vem o ponto. Quando você fala de ataque às urnas desde 2019, você parte da seguinte premissa que o ex-presidente da República já parte da premissa de que ele iria perder as eleições em 22 e, consequentemente, ia tentar tramar um golpe para se manter no poder. Então, são algumas falhas, algumas questões desse relatório da Polícia Federal que, de fato, eles vão precisar ser mais esmiuçados e, com certeza, o serão na hora da apresentação da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Maravilha. E no próximo bloco, Wilson, a gente volta para falar sobre o detalhamento desses casos e também sobre a repercussão junto ao Congresso, tanto junto à situação quanto à oposição. Voltamos em 2 minutinhos com tudo isso que está saindo agora do forno. Até já. E para você que continua com a gente aqui no nosso YouTube, primeiro, muito obrigado pelo prestígio, pela atenção que vocês trazem para a gente aqui todo dia, no meio-dia em Brasília, nesse formato novo que a gente está trazendo em parceria com a TV BMC, onde vocês que estão aqui no chat não estão esquecidos, não. Inclusive, vamos olhar aqui exatamente o que é que vocês estão falando. Temos aqui a Adriana Araújo dando boa tarde, Sueli Malheiro, bom dia, povo abençoado de Deus, José Valim Schaefer, a fala do Lira chega a dar nojo, diz ele. Essa é a opinião dele, hein? Lira, se você estiver nos assistindo, não me envolva nisso. O Tom disse que o Lira está buscando os holofotes. Ana Borges diz que o Brasil tem tanta reserva, mas o povo não tem. Enfim, o Hugo começou a debandada dos investimentos estrangeiros no Brasil. Karen dando boa tarde para mim, para o Wilson lá em Brasília e equipe do antagonista que está todo aqui nos nossos estúdios. Já o Zé Sérgio diz que é um absurdo inaceitável essa intervenção do governo, indireta, não é do governo, né, de entidades francesas junto aos produtos brasileiros. Protecionismo, diz aqui. E o Davi Amorim diz, ao menos o pessoal do agro não afinou, porque o padrão brasileiro sempre foi pedir desculpas mesmo quando estamos certos. A reação foi contundente, rápida e necessária. Uma coisa que eu fiquei curioso é com a fala do deputado Pedro Lupion, de que ontem mesmo teria havido no Congresso francês mais manifestações desairosas aos produtos brasileiros. Eu quero entender direitinho isso também, conforme for a gente traz nos próximos programas, para entender o que foi dito, quem disse o que foi dito, porque uma coisa é um deputado que tem direito à livre manifestação, outra coisa é se for alguém, por exemplo, de uma empresa. Vamos acompanhar isso, mas agora vamos continuar falando sobre Jair Bolsonaro. Voltamos na TV BMC. Voltamos com o Meio-Dia em Brasília, um programa do Portal Antagonista, exibido também aqui na TV BMC. E agora, antes de falar sobre a participação do Congresso, quais foram as reações, eu queria saber justamente mais detalhes sobre essa participação do Jair Bolsonaro, dos núcleos. Wilson Lima, aprofunde essa sua análise, porque ela é vital agora que a gente tem acesso a muitas informações e aí separar o que é ruído do que é informação se faz premente. Sem dúvida nenhuma, Zé Inácio. Vamos continuar com a exploração dos núcleos? Vamos colocar na arte, por gentileza, o Braga Neto, porque ele é um personagem importante nessa trama. Porque é o seguinte, porque o Braga Neto, ele foi responsável por organizar ao longo do mês de dezembro de 2022 aquela reunião em que supostamente se tramou um plano para neutralizar o Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Outro personagem importante é Augusto Heleno. Vamos colocar a arte do Augusto Heleno, por gentileza,
que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né, segundo a PF, ele aponta que o Augusto Heleno, os documentos da PF, né, apontam que foram identificados que o mesmo integrou reuniões de diretrizes estratégicas que visavam estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É bom lembrar que o Augusto Heleno seria um dos integrantes do gabinete de crise, caso, né, o plano golpista tivesse sido colocado adiante. Almir Garnier, vamos colocar a arte do Garnier Santos, né, ex-comandante da Marinha. Ele é um núcleo importante, porque dentro das Forças Armadas, ele foi o único que aderiu à tese do suposto golpe. Conforme detalhadamente descrito no presente relatório, Jair Bolsonaro convocou no dia 7 de dezembro de 22 os comandantes das Forças Militares. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrários a aderir a qualquer plano, já o comandante da Marinha colocou-se à disposição. Outro personagem importante é ele, Felipe Martins, ex-assessor do Gabinete de Assessoria Internacional da Presidência da República. Os dados reunidos pela investigação demonstram que Felipe Martins realizou uma intensa articulação nos meses de novembro e dezembro de 22, justamente com o advogado Amaury Saad e o padre José Eduardo de Oliveira, para elaborar documento que fundamentasse a subversão do regime democrático. E Anderson Torres, outro personagem importante, porque ele entra nesse núcleo jurídico, né? E também no núcleo de ataque às urnas. Dia 29 de julho de 21, Anderson Torres, então ministro da Justiça, junto com o então presidente da República, em transmissão ao vivo, né, com a finalidade de apresentar que seria um indício de ocorrência de fraudes e manipulações de resultado. Aí, em outro momento, em 22, houve na reunião, novamente ele atuou com dolo, consciência e livre vontade na produção e divulgação por diversos meios de narrativas falsas, segundo a Polícia Federal. E o último ponto, o último personagem simbólico é ele, Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, que na condição de presidente do partido, ele atuou de forma dolosa no ajuizamento da representação eleitoral para verificação extraordinária junto ao TSE pela agremiação partidária em novembro de 22. Por conta dessa ação, pode trazer para cá, por gentileza, Magal, porque é o seguinte, por conta dessa representação, dessa ação, o PL foi multado em 22 milhões de reais. Na época até se fez uma piada, não é, meu caro Zé Inácio? Que o Alexandre de Moraes aproveitou o número do partido, utilizou isso como base para aplicar uma multa milionária no Partido Liberal. Eu libero para você, para depois a gente falar sobre ele, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente o que vamos falar agora. Eu também chamo aqui o nosso Rodolfo Borges. Boa tarde, Rodolfo. Como é que você está vendo essa participação tão extensa e agora detalhada desses núcleos e chegando, de fato, ao Jair Bolsonaro, né? Chegou finalmente a ele, dando papéis mais claros à sua participação nesse esquema todo. Boa tarde, meu caro Wilson, já falei, e com o meu caro Rodolfo, que aqui está. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Eu concordo com o que o Wilson falou. Em relação ao Bolsonaro, de fato, tem menos indício direto, né? Não tem mensagem trocada diretamente por ele. O que tem uma reunião que foi promovida por ele no Palácio do Planalto para tratar do que eles consideravam naquele momento possibilidade de fraude nas urnas, antes da eleição de 22. E essa reunião a gente já detalhou aqui, ela já foi tratada há muito tempo, já inclusive em outras operações da Polícia Federal, e a gente já se debruçou sobre ela muitas vezes. Então, assim, tem isso, ela está nesse relatório final. Agora, o que eu queria destacar, e publiquei isso no Antagonista, está lá agora no destaque do site, é de que o Bolsonaro está no lugar em que o Lula esteve em 2018. E ele já está há algum tempo nesse lugar, porque ele está inelegível até 2030. Mas ele tem que, para continuar vivo politicamente, sustentar a perspectiva eleitoral. O Lula fez isso em 18. Então, assim, é até possível, a gente pode considerar aqui, que o Bolsonaro não venha a ser condenado por isso tudo. Mas ele já está inelegível, então ele não precisaria ser condenado mais uma vez para ficar de fora da próxima eleição. A questão é que aí na prática, independente de ser condenado agora ou não, e devia ser preso em algum momento, como consequência desses processos específicos agora, ele já está tecnicamente fora, oficialmente, por enquanto, fora da próxima campanha eleitoral. Então, assim, o que vier a acontecer a partir desse inquérito, da denúncia apresentada, e de um possível julgamento e possível condenação, vai ser para além do que já está acontecendo, do cenário que o Bolsonaro já tem hoje, que é de inelegibilidade.
Muito bem. Wilson, então como é que você vê a participação específica do Bolsonaro nisso, antes da gente entrar na repercussão do Congresso sobre tudo isso? Eu vou trazer o que disse a Polícia Federal, né? Vamos colocar a arte Bolsonaro 3, que a gente separou aqui nesse nosso meio-dia em Brasília, porque no referido contexto, a investigação obteve elementos que corroboram que o então presidente Jair Bolsonaro, né, com apoio do núcleo jurídico da organização criminosa, elaborou um decreto que previa a ruptura institucional, impedindo a posse do governo legitimamente eleito, estabelecendo a decretação do estado de defesa no âmbito do TSE e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral. Inicialmente, uma minuta foi apresentada no dia 7 de dezembro aos comandantes do Exército, só que essa minuta ela não foi acatada pelos integrantes ali das Forças Armadas. Pode trazer para cá, porque entre os elementos de prova, a Polícia Federal conseguiu obter o chamado um croquis do que seria a Operação 142 para se decretar o estado de sítio no Brasil. Esse documento ele foi encontrado na mesa do Coronel Peregrino, que é assessor do Walter Braga Neto, que é o integrante do PL. Ele é assessor de assuntos internacionais do Partido Liberal. Então, a documentação ela parte da premissa de que o ex-presidente da República quer saber de absolutamente tudo. E aí eu trago para vocês uma base sobre esse caso, porque a Polícia Federal, para poder encaminhar esse documento para a Procuradoria-Geral da República, teve que utilizar a teoria do domínio do fato, ou seja, Jair Bolsonaro sabia de todos os movimentos, embora, nesse caso, nos documentos, não tenha nenhum batom na cueca, mas a PF parte da seguinte premissa: opa, ele sabia, ele incentivou, ele orquestrou, ele tentou. Então, por isso que ele não colocou, por isso que não tem nenhum registro oficial da participação do ex-presidente em todo esse contexto relacionado ao suposto plano para se dar um golpe. Agora, meu caro Zé Inácio, eu sei que no Congresso isso repercutiu muito. E quem falou sobre o caso foi o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Por favor, coloquemos a sonora do Flávio Bolsonaro. Essa perseguição contra Bolsonaro e contra a direita não começou em 2022, 2023 ou 2024, começou muito antes. Mas, para ser breve aqui, o único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado: proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade, é uma opinião que todo parlamentar deveria ter a sua imunidade parlamentar para fazer uso da palavra respeitada pela Polícia Federal. Não são poucos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes e por esse grupo especial de Lula na PF. E o que começa errado não tem como terminar certo. Presidente. Nunca vi ninguém que faz o que Alexandre de Moraes está fazendo no mundo que em determinado tempo não vai sofrer as consequências pelas ilegalidades, arbitrariedades e abusos que cometeu. Muito bem. É isso, meu caro Rodolfo Borges. A questão agora é que virou disputa de narrativas. Houve perseguição, não houve perseguição. Essa vai ser a tese da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente o que eu estou dizendo nesse texto que está publicado aí no antagonista.com, que é o que restou para o pessoal, para o grupo do Bolsonaro, é alegar perseguição, como Lula alegou perseguição ao lançar a sua candidatura à presidência em 2018. Vamos lembrar que o Lula ele convenceu parte da população brasileira de que ele foi condenado para não disputar a eleição, quando foi o contrário. Ele lançou a candidatura para tentar não ser preso. Então o Bolsonaro agora tem esse discurso. Agora a única coisa que está certa no que disse o Flávio Bolsonaro, o senador, é de que de fato a presença do Alexandre de Moraes em todos os cantos desse inquérito, desse processo, de fato dá um argumento para os bolsonaristas. O ideal era que o ministro não estivesse em todos os lugares, vítima, juiz, promotor, investigador desse processo.
Então, mas essa que é a questão, né, meu caro? Assim, agora, essa tese de defesa, agora para Gilmar Mendes, tá tudo legal, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal.